Oi, gente, boa noite. Eu vou colocar aqui o tema da live de hoje, tá? Deixa eu só fixar aqui o tema da live. Vou fixar aqui o tema da live de hoje, as consequências da cárie nos dentes. Boa noite, pessoal. Eu só vou fixar o tema, tá? Só um minutinho. As consequências da cárie no dente permanente. Só um minutinho. Pessoal que tá chegando aí, seja bem-vindo. Pronto. Então, vamos lá. O tema da live de hoje, né, é as consequências da cárie, tá, no dente permanente. Deixa só eu transmitir aqui do YouTube, tá? Um minutinho só. Um minutinho. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Pronto, vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Eu vi que já temos, né, algumas pessoas aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Sorriso. Aqui nós discutiremos as estratégias para você e seus filhos terem dentes bonitos e saudáveis. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Riso, eu sou cirurgiã dentista e o episódio de hoje é as consequências da cárie em dentes permanentes. Então, gente, eu vi que tem alguns colegas dentistas aí, sejam bem-vindos. E eu acredito que a maioria já sabe, mas nós temos duas dentição, né? Temos os dentes de leite e os dentes permanentes. Eu vou dar uma explicada porque, para quem, né, não sabe, eu vou esclarecer um pouquinho a definição para poder entender o tema da live de hoje. Os dentes permanentes, os dentes de leite, são aqueles dentes que nascem quando somos crianças, né? O primeiro dentinho de leite, normalmente ele nasce mais ou menos aos 6 meses, né? Tem bebê que já nasce os 2 dentinhos de leite, os inferiores de uma vez, mas os dentes de leite, né, os dentes descidos, são aqueles dentes que nascem quando ainda somos bebês, né, crianças. Por volta dos 6 anos de idade, nasce o primeiro dente permanente, que é o primeiro molar, né, inferior. Nasce o primeiro molar inferior, que é o dente permanente. A partir daí, começa a se trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes. E os dentes permanentes são aqueles dentes que ficam, é a última dentição que nasce, tá? E depois dele não nasce mais, tá bom? Então, nós temos duas dentição, os dentes de leite, os dentes descidos, nasce quando somos bebês e a partir dos 6 anos nasce o primeiro dente permanente e a partir daí inicia-se a troca do dente de leite pelo dente permanente, tá bom? O dente permanente é a última dentição, depois dele não nasce mais dente, tá bom? Então vamos lá. Nós já falamos um pouco, né, nos outros programas, nos outros episódios, sobre a formação da cárie. Hoje eu vou falar um pouco sobre as consequências da cárie nos dentes permanentes. Gente, existem várias consequências, tá? Porém, eu vou focar nas principais para a gente abordar hoje. Como foi dito em outros momentos, a cárie dentária ela é uma lesão que progride de forma lenta e muitas vezes não causa dor no início, certo? A cárie ela tem consequências biológicas, psicológicas, sociais e financeiras e leva a uma condição bucal muitas vezes de completa destruição dentária, destruição do dente, causando dor física que compromete a mastigação. E aí,
promove a perda de apetite, né? Pode causar perda de peso, déficit de crescimento, dificuldades na fonação, né, na fala, pode causar alterações nos padrões de sono. Eu já escutei de pacientes que tinham grandes dificuldades de dormir e tudo isso pode estar relacionado com dente, tá? Pode causar também diminuição do rendimento escolar em crianças e além também de alterações no comportamento. Como a gente sabe, pode influenciar diretamente na autoestima, né? Pode estar gerando baixa autoestima. No consultório a gente tem muitos casos, né, de pessoas mais velhas em que chegam com a autoestima baixa, tá? Muitas vezes pacientes que perderam bastantes dentes, tá bom? E o primeiro sinal clínico, né, o que a gente vê, ele é representado pela mancha branca ativa, tá bom? Podendo ser reversível, diante com aplicação de flúor, por exemplo, né? Ou, na ausência de tratamento, a lesão de cárie pode evoluir até a destruição da estrutura dentária. Isso mesmo, pode levar à destruição do dente. Então, a primeira consequência biológica é a destruição do dente, tá bom? Como já falamos muito aqui, a cárie é uma degradação do dente por ácidos produzidos por bactérias que estão em desequilíbrio dentro da nossa boca, certo? Temos vídeos aqui com explicações mais aprofundadas sobre a cárie. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, no meu feed tem vários vídeos onde eu explico um pouco mais sobre cárie, sobre formação de cárie, tá bom? Então, quem quiser pode dar uma conferida. Bom, esse processo de destruição pode ocorrer em indivíduos nas mais diversas idades, envolvendo tanto a dentição decídua, né, dentes de leite, como a dentição permanente, que no caso é o que estamos falando hoje, tá? Essas são as consequências da cárie nos dentes permanentes. Então, gente, essa destruição dentária, ela pode ser parcial, quando a cárie acomete apenas uma parte do dente, né, sendo possível recuperar esse dente com um procedimento que chamamos de restauração. Pode recuperar esse dente também através de tratamento de canal ou algum procedimento de reconstrução do dente, né, reconstrução total do dente, que chamamos de coroa. Alguém já ouviu falar ou já precisou de algum desses tratamentos? Escreve aí no comentário. Alguém já precisou fazer alguma restauração, algum canal ou até mesmo alguma coroa devido à cárie? Então, é muito comum em situações onde é feita restaurações com resina sem grandes prejuízos e só ficar nisso aí, tá? Eu atendo muitos pacientes em que tem pequenas cáries e com uma simples restauração já resolve. Tem também esse caso, mas uma outra situação é a destruição total do dente, tá? Quando a cárie acomete grande parte do dente, não sendo possível a sua restauração, certo? Seja com procedimento direto, restauração, ou com procedimento indireto, coroa, resulta na perda do dente, tá? Resulta na perda do dente. Então, atualmente, vemos muito essa situação em adultos, em que opta-se pela extração do dente, devido à cárie acometer praticamente o dente todo, tornando impossível sua recuperação. Então, opta por extrair, achando que naquele momento é a melhor solução, mas extraindo um dente, a gente sabe que vai ter também inúmeras consequências. Eu vou falar mais adiante, tá bem? Então, para quem entrou agora, boa noite, pessoal. O tema da live de hoje é as consequências da cárie no dente permanente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever, pode deixar aí nos comentários, aí no
nos comentários que eu vou estar respondendo no final, tá bem? Então, e a segunda consequência, qual é? Essa é uma que a gente vê muito no consultório. É a dor. É a dor gerada pela presença de cárie nos dentes. Alguém aí já teve dor de dente devido a uma cárie? Responda aí nos comentários se alguém já teve dor de dente devido a uma cárie. Eu já tive. Inclusive, eu até já gravei um vídeo, eu já postei um vídeo contando a minha história, né? Que com 16 anos eu tive o meu último episódio de cárie, de dor no dente. E vou dizer, meu dente doeu. E não foi uma vez só, não. Foram 2 vezes. Eu precisei ir 2 vezes ao dentista para conseguir resolver a bendita da dor. E foi um pouquinho chato, viu? Então, gente, a segunda consequência da cárie é a dor, né? Dor nos dentes. A dor, ela pode ser provocada, pode ser dor provocada com frio, dor provocada com calor, dor provocada ao toque. Por exemplo, alguém aí já teve uma dor, já sentiu uma dor de dente quando bebeu água gelada? Ou quando comeu ou encostou no dente algo quente, né? Ou quando comeu um doce, por exemplo. Na maioria das vezes, quer dizer, na maioria não, algumas das vezes essa dor pode ser proveniente de uma cárie, tá? A gente sabe também que existe sensibilidade no dente, sensibilidade que se enquadra em um quadro de normalidade, né? Por exemplo, se a gente pegar... tem gente que se chupar gelo, né, muito gelado, o dente vai doer. Por quê? Foi um estímulo térmico muito acima do que o nosso dente tem capacidade de aguentar, digamos assim, né? Vai proporcionar um estímulo nervoso, né? Um estímulo sensorial muito alto. Então, ou alguém que comeu algo muito quente, né? Muito quente mesmo, e sentiu dor no dente. Então, isso pode acontecer dentro de condições normais, mas algumas vezes acontece por conta de cárie, tá bem? E aquela dor espontânea também pode acontecer. Acredito que essa dor é uma dor que fica marcada, tá? Dor espontânea, alguém já teve? Alguém já sentiu dor de dente provocada, né? Ou dor de dente espontânea? E você sabe por que o dente dói tanto? E aí, gente? Alguém já sentiu isso? Então, quando você tem uma cárie e ela evolui para a dentina, que é a parte sensível do dente, ela pode gerar uma sensibilidade que chamamos de sensibilidade provocada. Pode ser com água gelada, pode ser com café ou até mesmo com doce, tá? E aí, quando chega a essa situação do dente só doer quando estiver com um estímulo, o ideal é ir ao dentista para poder avaliar por que você pode estar com uma cárie. Como eu disse anteriormente, pode estar com uma cárie, tá? E removendo essa cárie, normalmente essa sensibilidade passa, tá? É claro que isso depende da profundidade da restauração e da idade do paciente, tá bom? Outra situação comum é a dor de dente, é o dente doer espontaneamente. Você não precisa fazer nada que o dente venha a doer, para o dente vir a doer. É o que as pessoas falam muito, o que as pessoas falam muito, doutora, meu dente dói sozinho. Então, é uma dor espontânea, não precisa fazer nada para o dente doer.
Então, o que aconteceu é que era uma cárie que começou pequena e que evoluiu para uma cárie grande. Passou pelo esmalte do dente, que é a primeira camada do dente. Eu também já expliquei sobre essas partes do dente, tá? Quem ficar com dúvida e quiser saber um pouco mais, no meu perfil, aí no meu feed tem vídeos explicando sobre as partes do dente. O esmalte é a primeira camada do dente, tá? Então, essa cárie, ela passou pelo esmalte do dente, passou pela dentina, que é uma das partes sensíveis do dente, e chegou muito próxima da polpa, que também é extremamente sensível. Ou até mesmo tocou na polpa. Nessa situação, normalmente o dente dói sem precisar ter estímulos, sem precisar fazer nada. Dói à noite, principalmente. Dói sem você fazer nada. A dor vem do nada, de forma espontânea. E nesse caso, o ideal é ir ao dentista para ele avaliar. Mas provavelmente você estará necessitando de fazer um tratamento de canal. Por quê? Provavelmente as bactérias da cárie chegaram na polpa do dente, tá? Aquela parte extremamente sensível dentro do dente, e chegaram gerando uma forte sensibilidade, tá bom? Então, muitas pessoas relatam que a dor é tão forte que dá vontade de bater a cabeça na parede. Vocês acreditam nisso? Alguém aí já sentiu essa dor? Dor de ter que fazer tratamento de canal? Ou até mesmo que a dor é tão forte que chega até ser mais forte do que comparado a um parto normal. Imaginem aí, mães, quem já teve bebê, quem já passou por um parto normal. A dor é um pouquinho grande, né? Imagine a dor de tratamento de canal, de precisar fazer um tratamento de canal, ser mais forte do que uma dor, né? A dor do parto normal. Então, eu nunca senti essa dor, né? Que os pacientes falam. Mas acredito que deve doer muito mesmo, tá? E o que eu quero é que ninguém aqui venha sentir essa dor, tá bom? Então vamos mais adiante. E aí, gente, muitas pessoas relatam que a dor que essa dor, ela não passa, tá? Não passa enquanto a pessoa não vai no consultório, enquanto a pessoa não é atendida pelo dentista, tá bom? E uma questão também é que tem uma terceira situação de dor, tá bem? A terceira situação de dor é quando o dente dói ao toque. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência de dor, mas é uma situação também corriqueira que acontece no consultório, em que o dente dói simplesmente ao toque. A pessoa sente um desconforto ao mastigar com o dente, né, durante a mastigação. O dente dói se tocar com o dedo, por exemplo, né, encostar assim, dói. E essa situação a gente chama, né, nós dentistas, chamamos de perissementite, tá bom? É quando uma camada do dente provavelmente está inflamada e manifesta gerando sensibilidade para a pessoa, tá? Isso pode acontecer por vários motivos. Os mais comuns são bactérias no interior do dente ou uma restauração desajustada. Quando, por exemplo, a restauração fica alta, né? Alguém já sentiu isso? Quando uma restauração fica alta? Então, pode acontecer de gerar uma perissementite, tá? Pode acontecer. Trauma no dente, né? Necessidade de tratar o canal do dente, na verdade, de retratar,
né? De retratar. A pessoa já tem o canal do dente tratado e aí o dente dói ao toque, então provavelmente pode ter uma necessidade de retratar esse canal, refazer tudo de novo. E dente mal posicionado, né? Quando os dentes movimentam pela perda de outros dentes, mudam de posição e acabam ficando desfavorável para a oclusão. E aí a pessoa fica ocluindo, né? Fica ocluindo significa morder, né? Fica mordendo, encostando um dente no outro, de forma errada. E aí tudo isso pode gerar, né? Dor no dente. Então, e a terceira consequência da cárie é o que? O tratamento de canal. Alguém aqui já precisou fazer um tratamento de canal? Hoje em dia está muito comum, né, realizar o tratamento de canal. Eu nunca precisei, mas conheço várias pessoas que precisaram fazer. O dente, gente, ele é oco por dentro, tá bom? Ele possui uma cavidade que a gente chama de canal. Todo dente possui o canal, certo? E esse canal, dentro desse canal, existe uma parte viva, extremamente sensível, que a gente chama de polpa. Então, todo dente é oco, dentro do dente existe canal e dentro do canal existe a polpa, certo? A polpa, o canal obriga a polpa do dente e ela preenche todo o canal do dente, como eu expliquei. Essa polpa é que torna o dente sensível. É essa polpa que gera sensibilidade no dente, ela que faz o dente ter sensibilidade. Por quê? Ela é extremamente sensível. Essa polpa, ela apresenta um nervo, uma veia e uma artéria. Tudo que encosta na polpa gera dor, tá? Tudo que encosta na polpa gera dor. Então, quando as bactérias da cárie atingem essa polpa, tá? Gera uma dor aguda, uma dor forte, espontânea. E aí a pessoa necessita de tratar o canal do dente. Fazer o tratamento endodôntico, que a gente chama, tá bom? E basicamente o tratamento é remover essas bactérias que tiveram acesso à polpa, tá? O dente provavelmente teve uma cárie, certo? Essa cárie foi progredindo, foi crescendo. A gente sabe que na cárie existem várias bactérias e essas bactérias conseguiu chegar na polpa. Chegou na polpa, gera dor. Então, para diminuir, para cessar essa dor, tem que remover todas essas bactérias, tirar essa polpa e é o que a gente chama de limpar o dente, tá? E enquanto não remover essa polpa, a dor não passa. Pode conversar com alguém que já sentiu dor de dente, tá? Dor de dente bem forte, dor espontânea, que precisou fazer canal. E pergunte se a dor só não passou quando fez o tratamento de canal, né? Quando removeu a polpa. É muito comum isso acontecer, tá bom, gente? E tem pessoas que relatam que essa dor é tão forte que não conseguem dormir à noite. Uma dor tão aguda que a pessoa não consegue dormir à noite. E aí fica sentindo dor à noite, toma remédio e às vezes não passa, fica sofrendo, sentindo dor de dente à noite, até esperar o outro dia, né, das 8 horas da manhã, para conseguir um atendimento de urgência no consultório, né? Então, quando inicia o tratamento de canal, é muito importante a pessoa finalizar esse tratamento o mais rápido possível, tá, gente? Quem começa o tratamento de canal tem que finalizar esse tratamento o mais rápido possível, porque pode levar à fratura do dente, o dente pode quebrar, né? Visto que o dente, após a remoção da cárie, né, e remoção da polpa, fica mais frágil que os outros dentes, sendo suscetível para sua quebra. Já teve inúmeros casos de pacientes
tá? Que interromperam o tratamento de canal, não finalizaram o tratamento de canal e voltaram no meu consultório, por exemplo, com o dente quebrado. E aí, o que pode acontecer? Pode resultar na extração do dente. Em algumas vezes, não tem como recuperar mais continuar, né, o tratamento de canal, e aí às vezes o paciente perde, né? A pessoa perde aquele dente. Então, quem tiver iniciado um tratamento de canal, finaliza o quanto antes, para você não ter prejuízos maiores nesse dente, tá bom? Quem tá entrando aí, gente, o tema da live de hoje são as consequências da cárie no dente permanente, tá bom? Então vamos lá. Se há necessidade para a pessoa tratar o canal do dente e a pessoa não faz, normalmente, tá? Normalmente, esse problema evolui para um abscesso, que é quando o dente dói ao toque e pode doer também espontaneamente com uma dor aguda e muito forte, tá? Quando você toca, até mesmo de leve, com a língua, né? Quando a pessoa toca o dente com a língua, esses casos não tratados chega ao ponto do abscesso fazer um edema, ou seja, um volume maior, e esse edema causa um inchaço que pode aparecer fora da boca, né? Por exemplo, na face. Alguém já viu alguma pessoa com o rosto inchado nessa região ou nessa região aqui, perto do nariz, embaixo? Quando o tratamento de canal evolui para um abscesso, pode gerar esse edema facial, um edema, né, na face. Portanto, pessoas que necessitam, tá? Quem necessita de tratamento de canal, começa o quanto antes para a situação não se agravar, tá bom, gente? Uma dica para vocês: comece o tratamento quanto antes para não agravar a situação, tá bem? E, normalmente, quando se faz o canal do dente, esse dente passa a ser um dente mais frágil que os outros, como eu disse, né, anteriormente. E, comumente, indicamos fazer uma reconstrução total desse dente. É o procedimento que chamamos de coroa. É um excelente procedimento quando bem indicado. Tudo isso para que, quando faz um tratamento de canal e sobra, né, e resta às vezes pouca estrutura dentária, pouco dente, o dente ele pode ficar frágil e aí pode acontecer de quebrar. Ou quando a restauração é muito grande e pode também não aguentar quando a pessoa for mastigar, comer alimentos mais duros. Então, neste caso, eu indico fazer o procedimento chamado de coroa para evitar que esse dente venha quebrar, né? E traga prejuízos no dente, até mesmo no canal tratado, e venha levar, né? Pode ser que venha levar à extração do dente. Então, muitas vezes a gente acaba indicando um procedimento posterior ao tratamento de canal, que é um procedimento chamado de coroa, tá? Para deixar o dente, para reconstruir, fazer uma reconstrução total do dente, tá bom? E deixar ele mais resistente, tá bom? E seguindo, né, vamos mais adiante, está quase finalizando. E mesmo se essa coroa for toda bem feita, se você ainda não aprender a prevenir a cárie, você pode continuar a ter problema no seu dente. Apesar que ele não vai mais doer por cárie, porque, né, foi feito um tratamento de canal, polpa já foi removida, foi feito um tratamento de canal, mas esse dente pode ter cárie de novo, pode ter cárie na raiz, né? E se não limpar corretamente, o dente pode também perder o dente, tá bom? Então, muitas vezes, quando há perda do dente, o prejuízo é enorme,
tá? Eu vou explicar mais na frente o que acontece quando se perde um dente. E, gente, uma informação importantíssima. Dente com canal tratado, escutem bem isso que eu tô falando, dente com canal tratado pode ter cárie novamente. Não é porque você tratou o canal que não vai garantir que não tenha mais cárie. Ele pode estar sujeito a nova cárie se você não aprender a prevenir a cárie, tá bem? E a quarta consequência da cárie, posso considerar como uma das mais graves e polêmicas, é exatamente o fato de que o dente não está separado do corpo. E existe uma ligação direta com a parte interna do dente, né, o canal, com o interior do dente. Existe uma ligação da parte interna do dente com o interior do corpo, certo? E as bactérias que entram no canal podem ter acesso a outras partes do corpo. Existem estudos que mostram bactérias da boca encontradas em outras partes do corpo, como nas articulações e até mesmo no coração. Essas bactérias, elas podem causar problemas de saúde, como febre reumática e endocardite bacteriana. Alguém já ouviu falar nesses problemas de saúde? Então, isso pode acontecer, tá bom? Por isso que é uma das consequências que eu considero mais grave. E a quinta consequência da cárie é a perda do dente. Isso mesmo. Cárie pode causar perda do dente, né? A perda dentária, gente, ainda se configura como um grave problema de saúde pública da população e possui grande efeito sobre a qualidade de vida das pessoas. Alguém sabe me dizer qual é o dente que mais se extrai atualmente? Quem está me assistindo aí, você sabe me dizer qual é o dente que mais se perde? O grupo de dentes mais acometido pela perda dental são os molares inferiores. Um dos motivos seria pelo seu nascimento lá aos 6 anos, como eu disse bem no comecinho da live, tá? E muitas vezes os pais não percebem, acham que é dente de leite e na verdade ele nasce aos 6 anos como dente permanente. É o primeiro dente permanente que nasce e, portanto, passa muito tempo na boca, sem que os pais percebam que é dente permanente. Então, o primeiro molar permanente é o dente que mais se extrai, tá? Que mais se perde. É o dente que foi feito pesquisas em que esse dente ele foi considerado o dente em que mais se tem cárie, tá? Principalmente quando somos crianças. E a ausência, né, dos elementos dentários, a ausência dos dentes pode acarretar problemas graves, como mudança na posição dos dentes, tanto dos dentes vizinhos, como, por exemplo, quando perde dente em cima, pode afetar no dente de baixo, que é igual ao dele, que a gente chama como dente antagonista. Pode causar diminuição na função mastigatória, tá? Pode causar dificuldade de mastigar. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que já perdeu o dente, pergunte se ele consegue se alimentar, mastigar direitinho. Não consegue, tem um certo grau de dificuldade, né, na mastigação, o que poderá exigir tratamento ortodôntico, tratamento reabilitador, né, em decorrência da maloclusão que pode surgir quando perde um dente. O que isso quer dizer? Os dentes, eles não se encaixam mais na posição correta, tá? A perda de um dente pode causar também dor de cabeça, pode pode dar um aspecto de boca murcha, não sei se alguém já ouviu esse termo, tá? Porque diminui o volume de gengiva e de osso, tá bom? O que mais pode causar a ausência de um dente?
limitam o consumo de alguns alimentos, né, a depender da quantidade da perda desses dentes, pode causar alteração na fala, entre outros problemas, tá? Então, dessa forma, o mais indicado para as pessoas que perderam dentes é a sua reposição quanto antes. O quanto antes repor os dentes, melhor, tá? Melhor para você. Essa reposição, gente, pode ser feita de várias opções, né? A gente tem várias opções de reabilitação, né? Sugiro que quem esteja precisando repor algum dente, procure seu dentista de confiança para conversar sobre a melhor opção para o seu caso. Existem várias opções. E foi feita uma pesquisa no Pernambuco, no ano de 2016, tá? Ela não é muito antiga, né? Tem 4 anos, né? Em que se pesquisou a quantidade de perdas dentárias entre homens e mulheres com idade entre 18 a 68 anos, né? Ou seja, pesquisou quais foram os dentes mais extraídos, mais perdidos. E o resultado da pesquisa foi o seguinte: o grupo de dentes dos molares, tá? Os molares foram os dentes mais atingidos, né? Mais necessitados por extração, que a gente chama de exodontia. E esses dentes molares que foram mais acometidos, tá? Que mais se extraiu, foram os molares inferiores, os primeiros molares inferiores. Aqueles dentes que nascem lá com 6 anos de idade, tá bom? E normalmente a gente tem o quê? 3 molares. Primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, tanto superior quanto inferior, tá bom? Então, o dente que mais se extraíram foram os primeiros molares inferiores, tá bom? O primeiro grande dente que tem na nossa boca, certo? E o tema mais citado nessa pesquisa que causou a perda desses dentes foi a lesão de cárie, com 62,1%. Imaginem só a gravidade disso. Em 2016, 4 anos atrás, vocês acham que essa situação de perdas de dentes causados pela cárie aumentou ou diminuiu hoje em dia? Vamos pensar então sobre isso, né? E a faixa etária das pessoas entrevistadas com maior perda dentária nessa pesquisa foram as pessoas de 30 anos de idade em diante, né? São pessoas jovens, 30 anos é jovem. Então, pessoas que começaram a ter um problema no dente, provavelmente quando era criança ou adolescente, precisou ir ao dentista, né? Normalmente, quando se extrai um dente, o paciente não chega a primeira vez para extrair. Normalmente esse paciente já vem, né, lutando com esse dente, já vem fazendo alguns procedimentos nesse dente antes de optar pela extração, né? Às vezes, um caso isolado é um caso de periodontite, que é quando o dente fica mole. Às vezes o dente tá sem cárie, mas ficou mole, tem que tirar. Então, nesses casos, sim. Mas na maioria dos casos, são pessoas em que tiveram cárie, restauraram, foram no dentista, restaurou uma vez, não deu certo, restaurou outra vez, a cárie foi aumentando, às vezes precisou tratar um canal. Então, assim, nessa pesquisa falou que foram as pessoas com 30 anos de idade, pessoas jovens. Então, a importância de se prevenir a cárie desde cedo, para não precisar ficar não precisar ficar nessa situação de vai no dentista, tenta resolver, não consegue, faz um procedimento, faz outro e no final resulta em quê? Na extração do dente, tá? E além das consequências biológicas que eu falei, temos também as consequências psicológicas, como aquele medo de que outra pessoa está pensando sobre os seus dentes, tá? Muitas pessoas relatam isso. O mau hálito ou o medo de estar com mau hálito. Tem pessoas que pensam que estão com mau hálito e não estão. Baixa autoestima, principalmente se a cárie acontecer em algum dente da frente, pode afetar a autoestima.
Tem também aqueles que têm medo realmente de dentista e vão passar por um sofrimento para ter que encarar o profissional. E é claro que temos excelentes técnicas para fazer o tratamento com conforto, mas se a pessoa realmente tem medo, ela vai passar por um sofrimento que não passaria se não tivesse tido a cárie, né? Tem também a consequência financeira. Às vezes pesa no bolso, gente. Ter que fazer às vezes. Tem gente que tem que fazer várias restaurações, um canal, uma coroa, fica um pouco caro, né? Depois de gastar com tudo isso, às vezes a pessoa ainda perde o dente. E agora tem que fazer o quê? Um implante, que a gente sabe que é a melhor maneira de repor um dente perdido, mas tudo isso tem um custo, tá bom? E eu vejo pacientes com frequência reclamarem no consultório que já investiu muito dinheiro nos dentes e esse dinheiro poderia ter sido usado para fazer outra coisa. Se a pessoa não tivesse tido cárie, poderia estar usando esse dinheiro para um lazer, para um investimento, né? Sem contar também o tempo que você vai ter que disponibilizar para ir ao dentista fazer o tratamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E vemos que a cárie afeta de fato a qualidade de vida das pessoas, tá? Ainda bem que a odontologia corretiva avançou muito e temos dentistas extremamente capacitados hoje em dia, tá bom? Para poder resolver o seu problema. Mas o que eu quero é que você não tenha cárie, tá bom? Nunca tenha cárie. Pois bem, a cárie então, ela tem consequências em diversas áreas da vida. Então, gente, esse foi mais um episódio do programa, tá bom? Sorriso. Eu sou a Carol Riso, cirurgiã dentista, e se é do seu interesse que você e seus filhos tenham dentes bonitos e saudáveis, acompanhe o nosso conteúdo aqui ou em outra rede social. Estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Um abraço, quero agradecer todo mundo que ficou aqui comigo. Quem tiver alguma dúvida pode colocar aí nos comentários ou pode me mandar por direct, eu respondo, tá bom? Espero ter conseguido passar essa informação para vocês, né? E um abraço e até breve!